Bom dia a todos. Primeiro, em nome da escola, do setor de ginecologia do esporte e pela medicina esportiva, eu queria agradecer o convite. Eu brinco que eu sou uma ginecologista cada vez mais infiltrada entre os ortopedistas, mas, graças a Deus, eu tenho sido sempre muito bem-vinda. Obrigada, professor. Obrigada, Pedrinelli, em especial. Então, eu estou aqui para falar do futebol feminino, para a gente contextualizar um pouquinho da história do futebol feminino no mundo. O primeiro jogo entre mulheres foi datado em 1892, e cabe a Nettie Honeyball, uma ativista que fundou o Ladies Football Club, esse grande mérito. Apesar de toda a popularidade que, na época, dizem que o futebol feminino teve, ele foi abolido, a Football Association não reconheceu, e eles tiveram a necessidade de criar uma liga à parte, que foi chamada de English Ladies Football Association. E essa realidade se manteve por muitos e muitos anos. Foi só em 1969, na verdade, que a Football Association veio reconhecer o futebol feminino. Na sequência, ela foi seguida pela UEFA e pelas ligas que foram criadas na Itália, no Japão e nos Estados Unidos. Só que foi só em 1991 que a primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi organizada na China. E foi só em 1996 que o futebol feminino realmente se tornou uma modalidade olímpica. Entretanto, para quem achava, ou ainda acha que futebol não é esporte para mulher, a FIFA tem tido uma atuação muito importante e muito categórica em que, sim, o esporte feminino vai ser cada vez mais apoiado. A line from the English Football Association meeting, 5th December 1921. The Council feel impelled to express the strong opinion that the game of football is quite unsuitable for females and ought to not be encouraged. I disagree. FIFA is very proud of the strength of the women's game today. We have come a long way and look forward to an even brighter future. Só para a gente contextualizar, no Brasil, em 1921 está datado o primeiro jogo entre mulheres, mas o caminho também, de novo, não foi retinho. Em 1964, a prática de futebol foi proibida pelo Conselho Nacional de Desportos. E foi revogada essa decisão apenas em 1981. Se a gente parar para pensar, o Brasil já era tricampeão mundial de futebol masculino, quando as meninas puderam voltar a jogar oficialmente futebol. Em 1988, apenas 25 anos atrás, a primeira seleção feminina foi convocada pela CBF. Mesmo assim, o número de títulos que as meninas conquistaram são valorizáveis. São bicampeãs pan-americanas em 2003 e 2007, vice-campeãs olímpicas em 2004 e 2008 e vice-campeãs mundiais em 2007. Então, assim, para a gente realmente voltar a ter essas conquistas, a gente só precisa que as oportunidades continuem acontecendo. E, de novo, a FIFA tem prometido isso. FIFA will invest $44.2 million between 2012 and 2015, specifically in women's football. That's a real commitment from FIFA to develop the women's game. E esse comprometimento que o Sr. Blatter deixa muito claro no vídeo, eles também colocaram, como o Dr. Moisés mencionou, como medidas de prevenção específicas para o futebol feminino desde 2007. E algumas preocupações foram ressaltadas. A primeira delas é que existe muito pouca pesquisa em mulheres. Os dados masculinos são frequentemente reproduzidos, e isso é uma coisa que a gente vai ter que tentar fazer a diferença. Principalmente porque as meninas têm necessidades específicas, como um acompanhamento nutricional adequado e um programa de prevenção de lesões também específico. Principalmente também porque elas têm algumas particularidades, como o ciclo menstrual e a tríade da mulher atleta, que é uma coisa que a gente vai falar aqui para frente. Em 2011, eu tive a oportunidade de avaliar as meninas antes da Olimpíada de Londres.
E o que a gente vê é que 35% delas só tinham acompanhamento nutricional no momento da seleção. 41% delas tinham irregularidade menstrual. E apesar delas serem uma grande população de risco para a tríade da mulher atleta, 88% delas não sabiam o que era, o que isso significava, ou como, de repente, fazerem um diagnóstico ou procurarem ajuda. A gente vai mencionar isso aqui na próxima aula com o Dr. Mauro, mas as meninas têm um menor número de lesões, independente do tipo de gramado. Elas têm os mesmos locais acometidos, a cabeça e membros inferiores, e a lesão de cruzado anterior, até pelo tempo de afastamento, sempre tem que ser ressaltada. Só que elas apresentam um mecanismo de lesão diferente. As lesões, muitas vezes, são atraumáticas. Então, um programa específico para elas ainda tem que ser elaborado. E não tem coisa mais particular numa mulher do que o ciclo menstrual. Só para a gente relembrar, a gente tem a hipófise, que vai ser quem vai estimular a produção ovariana dos nossos principais hormônios, o estrogênio e a progesterona. E isso vai fazer com que todo mês a menina ovule, potencialmente possa engravidar, e que ela menstrue se esse ciclo estiver regular. E por mais que a gente tenha aqui uma população maior de homens, eu acho que tem 3 letrinhas que todos conhecem, que chama TPM. Ou já ouviram falar, ou tem alguma namorada ou esposa que às vezes fica irritada e que às vezes fica chorona. Mas quando a gente lida com mulher, a gente tem sim que saber lidar com isso também. A ciclicidade ovariana e os hormônios que são produzidos são os grandes determinantes. Só que hoje, isso já não pode ser mais uma situação simplesmente aceita. Os contraceptivos hormonais, eles são medicamentos que a gente pode usar para dar uma estabilidade a essa ciclicidade e tornar a variação hormonal influenciando muito menos os fatores negativos da menstruação. A gente faz com que essa menina não ovule e não fique com uma gravidez indesejada. E a gente faz com que a proliferação do endométrio, que é o que menstrua, fique numa proporção menor, evitando uma perda de sangue excessiva. Existem inúmeros tipos de métodos contraceptivos. A pílula, o adesivo, o anel vaginal, o sistema intrauterino, que a gente chama de DIU muitas vezes, e tudo isso pode minimizar os sintomas da tensão pré-menstrual e do fluxo menstrual na mulher. Lembrando que a gente sempre tem que falar de doença sexualmente transmissível, lembrando que a camisinha é a única que vai protegê-las. Só que quando a gente fala de atleta, a gente tem uma nova coisa que precisa ser mencionada. A gente pode planejar o ciclo menstrual em relação ao calendário competitivo dela. E quando a gente oferece essa oportunidade para as meninas, a gente vê que 80% delas preferiam competir em uma certa fase do ciclo. E hoje é uma possibilidade a gente programar esse calendário. Além disso, quando a gente vai falar da dieta, a deficiência de ferro é a deficiência em micronutriente mais importante. O trabalho canadense acaba mostrando que 89% das meninas deles, às vezes, estavam com uma deficiência importante, jogando anêmicas. A desidratação e o baixo aporte calórico é outra realidade. Em outro trabalho realizado, eles viram que as meninas não ingerem líquido suficiente, muitas vezes elas já entram para os jogos desidratadas. E o aporte calórico também é insuficiente. 1.100 calorias podem ser perdidas em um único jogo. E, infelizmente, seja por uma falta de orientação, muitas vezes elas têm uma dieta restrita em carboidrato. Só que quando a gente vai falar em restrição alimentar, a gente tem que saber de uma síndrome chamada tríade da mulher atleta, que é desencadeada por uma disponibilidade energética negativa. Essas meninas podem chegar a casos extremos de anorexia e bulimia. No momento em que o nosso corpo não tem energia suficiente, ele acaba tendo desordens menstruais, ele acaba não menstruando direito. E muitas vezes a gente vê que muitas meninas atletas não têm uma menstruação regular. Isso é comum, mas isso em momento nenhum pode ser considerado normal. E a gente tem que tentar diagnosticar antes delas chegarem num quadro chamado de amenorreia, que é a ausência de menstruação por 3 ou mais meses. Principalmente porque esse quadro ele é estabelecido em cima de uma deficiência do estrogênio, que é o nosso principal hormônio. E o estrogênio ele é essencial para a saúde dos ossos. Uma mulher na menopausa, ela tem a osteoporose, muitas vezes por uma influência da falta do estrogênio. Só que isso pode acontecer em meninas extremamente jovens. E essa é a consequência mais temível,
principalmente porque a formação óssea acontece na adolescência. Então, a gente tem que tentar garantir, além de um aporte hormonal adequado, um aporte na dieta do cálcio e da vitamina D. Porque, infelizmente, dificilmente elas vão recuperar a totalidade da massa óssea perdida. E para quem está acostumado a lidar com a mulher atleta, toda fratura de estresse tem que ser investigada quanto aos outros componentes da tríade. E isso é o que a gente vai ter a oportunidade agora de voltar a fazer na CBF. Fica meu agradecimento ao Dr. Runco, à doutora Andréia e ao Dr. Mauro. A gente vai reavaliar, fazer uma busca ativa nessas meninas por coisas que muitas vezes elas simplesmente desconhecem. Então, o questionário vai ser elaborado junto com todos os outros propostos pela FIFA em busca de lesões. É um início do nosso trabalho rumo às particularidades da mulher jogadora de futebol. A FIFA tem estimulado cada vez mais a prática do futebol feminino, das árbitras, das técnicas. Então, valorizar essas particularidades e estar atualizado em relação a elas, hoje é uma obrigação nossa também. For the first time, men and women had the same international youth tournament structure. At the moment, there are more than 29 million women and girls playing football worldwide. That's an increase of 7 million, almost one-third since the year 2000. It's not just the women players who are being inspired. This is about FIFA developing all aspects of women's game, coaches, referees and administrators. In the first FIFA World Cup in China, there were 12 teams. We thought that was great progress. In the next FIFA Women's World Cup, there will be 24 teams. That speaks volumes about FIFA's commitment to the development of the women's game. Então, realmente, o futebol feminino hoje é uma realidade, com cada vez mais incentivo, que a gente vai tentar trazer isso cada vez mais para as nossas jogadoras. Só que quando uma atleta, que nem foi a capitã americana, quando ela bateu o pênalti e venceu dentro da casa dela, conquistando a Copa do Mundo, ela foi manchete em todos os jornais, ela quer ser reconhecida pela atleta que ela é. E muitas vezes, muitos jornais quiseram saber quanto ela pagaria, quanto ela venderia pelo top dela. Então, foi muito mais ressaltado o fato, na época, dela ter tirado a camisa dela e quanto valeria esse top do que todo o feito que aquela equipe tinha naquele dia alcançado. Nossa busca é que, sim, as meninas possam ser futuras Martas, quem sabe, mas poderem viver realmente do esporte que elas amam praticar. Então, para concluir, a história do futebol feminino é recente, mas a sua prática está em ascensão em todo o mundo. Apesar de se tratar do mesmo esporte, o planejamento deve diferir entre jogadores homens e mulheres, respeitando-se as particularidades femininas. E cabe aos profissionais que cuidam ou treinam mulheres atletas, não apenas os médicos, estarem atentos à saúde, garantindo também a melhor performance delas. Muito obrigada.